Oi, pessoal, tudo bem? Último episódio da série Deus no Controle, e eu escolhi este lugar para fazer a abertura deste último episódio, conhecendo aí, é o palco da Comunidade Ser, um lugar que nos trouxe e nos traz tantas alegrias, né? Quando a banda está ali na sua posição, quando a turma do louvor e do coral está ali em cima adorando o nosso Deus. E eu escolhi este lugar porque o último tema da série Deus no Controle tem como título Alegria no Senhor. Então o pastor Lemuel Estina vai nos trazer aí ingredientes da verdadeira alegria. Muitos estão buscando alegria em lugares e em pessoas erradas. A verdadeira alegria vem do Senhor. Portanto, eu convido você a acompanhar agora este último episódio da série Deus no Controle, e eu tenho certeza que a sua vida e a minha vida será muito abençoada com esta mensagem. Vamos orar? Querido Deus, entregamos a nossa vida em tuas mãos. Muito obrigado pelo teu amor e que encontremos a verdadeira alegria no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Olá, amigos queridos. Chegamos ao nosso quarto e último encontro neste mês de fevereiro, tratando do grande tema Deus no Controle. No nosso primeiro encontro, nós aprendemos a receita divina para a ansiedade. E depois, tratamos sobre a importância de ver Deus, mesmo em meio ao sofrimento. No último sábado, falamos sobre a necessidade de confiar nas horas difíceis. E hoje eu quero concluir esse grande assunto, maravilhoso assunto, porque Deus está no controle mesmo, falando sobre a alegria no Senhor. Quem segue a receita divina para a ansiedade? Aquele que vê Deus mesmo em meio ao sofrimento e que confia em Deus mesmo na hora de crises, ele pode viver aqui nesta vida a alegria do Senhor, ou a alegria no Senhor. Porque o céu, na verdade, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, o céu começa aqui, para quem tem Jesus. Nós podemos já viver algumas das alegrias da eternidade já nesta vida. E eu vou ler um versinho bíblico que está em Filipenses, no capítulo 4, foi escrito pelo apóstolo Paulo. É o verso também de número 4, e ele diz assim, olha que coisa linda. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu afirmo, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Nós devemos viver uma vida de gratidão, uma vida de louvor, de adoração, e isso produz ao mesmo tempo uma vida de alegria. Mas aqui Paulo está falando da alegria no Senhor. Claro que eu não vou deixar fora aqui as alegrias desta vida que nós temos, não? Quando compramos alguma coisa que esperávamos comprar há muito tempo, ou quando conseguimos um título, ou quando conseguimos um carro, um apartamento, uma casa, uma roupa nova. Mesmo uma coisa simples que às vezes nós buscamos, quando conseguimos isso dá alegria, né? Ter saúde, por exemplo, é uma coisa que dá muita alegria, especialmente nos nossos dias, louvado seja Deus. Aí Paulo diz assim, alegrai-vos no Senhor, é uma alegria diferente. Não é a alegria que nós vivemos no dia a dia, mas é uma alegria que está acima e além daquilo que nós conhecemos naturalmente. Essa alegria que está acima e além, ela pode ser conhecida e é conhecida por aqueles que vivem perto de Deus, na luz de Deus. Foi por isso que o salmista Davi, ele falou assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É para ficar perto do Senhor. Agora, a nossa alegria, ela deve ser baseada em realidades eternas. Por exemplo, eu vou citar algo aqui que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 10,
e você não precisa ler porque eu vou citar aqui, mas está nos versos 17 a 20 do capítulo 10 de Lucas, quando Jesus enviou 70 discípulos para que eles fossem pregar. E eles fizeram muitas coisas em nome de Jesus, até expulsaram demônios. Aí quando eles voltaram contando tudo isso com alegria, e é claro que isso produz uma alegria incrível no cristão. Aí Jesus falou assim, olha, vocês devem se alegrar, não é porque os espíritos se vos submetem, não é porque vocês conseguem expulsar demônios em meu nome, mas vocês devem se alegrar, vocês devem se alegrar porque o nome de vocês está escrito no livro do céu. A alegria no Senhor é pelo fato de termos o nome escrito no livro da vida do Cordeiro. Quem tem o nome no livro da vida será defendido por Miguel, segundo o livro de Daniel. Se levantará Miguel, o grande príncipe, está em Daniel 12, para defender os filhos do povo de Deus, a saber, aqueles cujos nomes estão escritos no livro de Deus. E eu estou aqui com a minha Bíblia e ela está aberta aqui no Salmo 37. Quero dar assim umas dicas para você, porque é claro que é importante viver a receita divina para a ansiedade. Nós vivemos num momento de muita ansiedade. É importante ver Deus mesmo quando estamos sofrendo, como Jó viu. É importante confiar em Deus na hora das dificuldades, como Josafá confiou. Mas é preciso viver a alegria no Senhor. E como fazer isso? Porque é muito fácil falar as coisas, fazer não é tão fácil. Mas eu posso ensinar a você o caminho das pedras, eu posso ensinar a você o caminho, a porta. E aqui no Salmo 37, o salmista Davi, ele fala 4 verbos que são muito importantes. O primeiro verbo é confiar, no verso 3. Confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Quem confia no Senhor não vive mentindo, porque se alimenta da verdade, que é a palavra de Deus. O segundo verbo, verso 4. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Olha aqui, uma pessoa que vive em verdade e que tem o coração satisfeito por Deus, não é uma pessoa alegre? Claro que é. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu afirmo, alegrai-vos. Depois o terceiro verbo está no verso 5. Ele diz assim, conhecido esse verso, entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, e o mais ele fará. Então veja, até agora eu falei 3 verbos. Confiar no Senhor, agradar-se do Senhor e entregar-se ao Senhor. E o último verbo que ele usa no verso 7 é descansa no Senhor e espera nele. Descansa no Senhor e espera nele. O que acontece quando uma pessoa, um cristão, uma cristã, segue esses ideais de confiar no Senhor, agradar-se do Senhor, entregar o caminho ao Senhor e descansar no Senhor? Sabe o que acontece? Acontece o que está no verso 8. Deixa a ira, abandona o furor e não te impacientes. Que tal? O mundo vive irado, não vive? Mas é porque não segue os conselhos que estão na palavra de Deus. Porque quem segue os conselhos da palavra de Deus consegue deixar a ira, abandonar o furor e não se impacientar. Olha, há umas coisas incríveis aqui. Isso está no verso 8. No verso 11, sabe o que Davi fala? No Salmo 37? Os mansos herdarão a terra. Como é que eu posso ter uma vida de alegria se eu não sou manso? Se eu não confio? Se eu não entrego ao Senhor? Se eu não me agrado do Senhor? Se eu não descanso no Senhor? Se eu não me deleito no Senhor? Não tem jeito. Às vezes nós ficamos preocupados em ter coisas. Já percebeu? Faz parte dessa vida aqui. Esse aqui é o mundo do consumismo. E nós somos treinados para isso. Mas sabe o que esse salmo diz? Olha o que diz o verso 16. Mais vale o pouco do justo que a abundância de muitos ímpios. Pouco com o justo vale muito.
o pouco do justo. Eu tenho 65 anos de idade, eu louvo a Deus por isso, tenho bastante saúde, glória a Deus, toda honra e glória de Deus. Não é porque eu cuido da minha saúde, não, porque eu poderia cuidar muito melhor do que cuido, mas Deus é generoso comigo. E nesses 65 anos de vida, eu já vi muita coisa, gente. Eu já aprendi muita coisa. Eu já vivi muita coisa. E eu posso falar uma coisa para você. Eu posso falar como Davi falou. Sabia? Davi falou no verso 25, fui moço e já agora sou velho, mas eu jamais vi o justo mendigar o pão, nem a sua descendência desamparada. Está escrito assim, fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Com 65 anos de idade, eu posso dizer isso para você. Quem confia no Senhor, quem se agrada do Senhor, quem se deleita no Senhor, quem descansa no Senhor, quem entrega ao Senhor, tem alegria no Senhor. E a alegria no Senhor não é ter as coisas. É claro que é gostoso ter as coisas. Mas mais do que ter é ser filho de Deus, ser filha de Deus. É importante ter essa alegria no Senhor. Bem, eu queria dizer para você o seguinte, o salmista Davi, quando ele chega no final desse salmo, ele fala assim, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. E ele conclui o salmo dizendo assim, vem do Senhor a salvação dos justos, ele é a sua fortaleza no dia da tribulação. O Senhor os ajuda e os livra. Livra-os dos ímpios e os salva, porque nele buscam refúgio. Alegrai-vos no Senhor, outra vez eu afirmo, alegrai-vos. Ô pastor, mas e como é que a gente faz com tanta gente morrendo com a Covid-19? A gente faz como sempre fez. Você acha que foi fácil para Adão e Eva verem Caim matando Abel? Não foi. Desde o começo do mundo, desde que o pecado entrou nesse planeta aqui, a morte domina o ser humano. E a morte é um inimigo. Graças a Deus, a Bíblia diz que o último inimigo a ser vencido será a morte. Mas é um inimigo que também será vencido, porque Jesus já venceu a morte lá no túmulo. Quando naquele domingo de madrugada, o anjo o chamou e ele saiu com vida que havia em si mesmo, vida eterna. Jesus já venceu a morte. Os justos herdarão a terra e se deleitarão na abundância de paz e viverão para sempre. Isso tem que alegrar o nosso coração no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Quando nós estamos perto do Senhor, mesmo em meio às dificuldades e lutas desta vida aqui, nós sentimos a sua poderosa mão sobre os nossos ombros, nos abençoando, nos conduzindo, nos dirigindo, nos guiando rumo ao lar celestial. Agora, se nós não vivemos a alegria do Senhor, é difícil a vida aqui. A vida não é fácil para ninguém e não é justa. Já percebeu isso? É que nós vivemos debaixo da égide do grande conflito. E no grande conflito, que é como uma bolha grande, e dentro dessa bolha estamos todos nós, as coisas acontecem. Coisas ruins acontecem também para pessoas boas. Às vezes nós não nos conformamos com isso, não é verdade? Porque é muito difícil ver uma pessoa boa sofrendo. Às vezes, vendo uma pessoa ruim sofrer, a gente não fica tão aborrecido, mas também deveria ficar, porque o sofrimento é um resultado direto do pecado. Não é, às vezes não é o resultado do pecado da pessoa, é o resultado do pecado lá do começo. Porque juntamente com o pecado vieram os efeitos colaterais, os efeitos colaterais do pecado. Então a gente pensa assim, bom, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, é verdade, mas a morte é lá no final. Até o final tem os efeitos colaterais, tem o sofrimento, tem os desentendimentos, tem as doenças.
Tem as perdas, tem as mortes, são os efeitos colaterais. Sofrimento quando você perde alguém da família. Aqui nesse mundo, o Senhor Jesus quer segurar a sua mão, porque ele diz assim: porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo, não temas, eu te ajudo. Eu queria que você se alegrasse no Senhor, sabe? Eu falei outro dia do meu pai que ele tinha uma vida de oração, lembra? Que eu contei daquela árvore grande que caiu o raio, mas Deus protegeu a metade sob a qual o meu pai orava, que tinha um encontro diário com o seu Deus, o seu Senhor. Pois é, meu pai não foi um homem rico, muito pelo contrário, um homem muito pobre de bens deste mundo aqui, sempre lavrador. Educou 9 filhos. Mas meu pai era um homem feliz, desde que conheceu Jesus, no final da juventude, no começo da idade adulta. Deixou de tocar as músicas que ele tocava nos bailes, e tocava muito. Passou a tocar os hinos da igreja, todos os hinos da igreja, todos. Meu pai vivia cantarolando um hino ou assoviando um hino, e morreu assim, acredita? Quando ele estava com 76 anos de idade, ele foi visitar as irmãs que moravam ali no mesmo bairro e voltou para casa assoviando: sob seu amor me reclino e descanso. Ainda que noite, confiante eu estou. É um hino lindo, né? Sob suas asas vou sempre abrigado, fui redimido e seu filho já sou. E ele entrou assoviando esse hino e caiu morto no sofá. Meu irmão estava na sala. Meu irmão ficou tão impressionado que não conseguia lembrar qual era o hino que meu pai estava assoviando. E passaram-se meses, e uns 3, 4, acho que 5 anos mais ou menos. E uma madrugada eu tive um sonho, e eu vi o meu pai inteirinho assim, bonito, entrando em casa assoviando essa música. E de madrugada ainda liguei para o meu irmão, o Cleiton, e falei: o Cleiton, eu sei que hino o pai estava assoviando quando morreu. Ele falou: qual é? Eu disse: ele entrou em casa assoviando sob seu amor, e aí assoviei um pedaço do hino, sabe? Meu irmão começou a chorar. Ele falou: mano, e foi isso mesmo, agora eu me lembro, foi isso mesmo. Meu pai foi um homem que viveu feliz, a despeito de não ter bens deste mundo aqui, sabe? Ele não pôde pagar uma faculdade para nenhum filho, mas quase todos nós temos faculdade, alguns de nós temos mestrado, doutorado. O pai nunca pôde ajudar a comprar um carro, nunca. Ele não tinha dinheiro para isso. Mas ele nos deu outras coisas que valem muito mais do que uma faculdade, do que um carro, gente. Ele nos ensinou a viver a alegria no Senhor. Eu me lembro de detalhes assim da vida do meu pai, sabe? Mesmo sendo um homem simples, sabe o que ele fazia quando morávamos na fazenda? Logo depois do jantar, que na fazenda o jantar é às 5 da tarde, 6 da tarde, né? Pegava uma lata grande assim, um latão cheio de laranja e descascava a laranja para todos os filhos, para a mãe, para todos nós. E eu vejo meu pai ali, feliz com aqueles filhos ao redor. Ele descascava a laranja, cortava e dava na mão dos filhos. E descascava muito bem a laranja, sabe? Ele tinha um canivete marca corneta. Ele viveu a alegria do Senhor. Viveu tanto essa alegria que um dia ele me falou assim, ele falou: filho, nós estamos passando uma dificuldade grande, sabe? Está no meu novo livro, Histórias de uma Vida, mas isso aí é para daqui a um mês mais ou menos, tá? Minha biografia estará saindo em um mês, se Deus permitir. Ele falou assim: filho, as pessoas comuns, elas vivem no mesmo nível dos problemas. As pessoas especiais, elas vivem acima e além. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei: caramba, nem Rui Barbosa falou um negócio desse aí. Era um homem que vivia a alegria no Senhor. Para ser feliz no Senhor, não é preciso ter coisas. É preciso apenas ter o Senhor. É preciso apenas ser filho e filha do Senhor. E hoje mesmo,
Deus quer colocar no seu coração essa alegria, esse prazer pela vida, essa alegria de viver com Cristo aqui, na certeza que depois nós viveremos com Ele a eternidade. Gente, isso não tem preço. Não é a falta de oxigênio que vai tirar de nós esse privilégio. Sabe por quê? Porque a vida eterna, as pessoas que têm Jesus já têm a vida eterna. Quem tem filho tem a vida, diz a Bíblia. Se você tem Jesus, você já tem a vida eterna. Você ainda não tem a imortalidade, mas ela lhe será conferida quando Jesus regressar. Mas a vida eterna você já tem, porque quem tem o filho tem a vida. Então, meu amigo, minha amiga, alegre-se no Senhor. E como Paulo, outra vez eu digo para você, alegre-se. Alegre-se no Senhor. Deus tem algo muito especial para cada um de nós. A Bíblia diz que aquilo que os olhos nunca viram, que os ouvidos nunca ouviram e que jamais subiu ao pensamento do homem, é o que Deus está preparando para aqueles que o amam. Um dia desses eu fui confrontado por um jovem e ele me falou assim: ô pastor, se não existisse céu, como você viveria? Tem que ser corajoso para fazer uma pergunta dessa, não é? Mas tem que ser mais corajoso ainda para responder. Eu disse: existe um céu que me espera. Eu tenho certeza disso. Mas se não houvesse, se não existisse céu, eu viveria o cristianismo do mesmo jeito que eu vivo agora. Porque o cristianismo, ele traz paz e alegria ao meu coração. O moço olhou para mim, parou por um instante, respirou fundo. Não sei o que aconteceu com ele, eu não posso explicar, porque os olhos ficaram cheios de lágrimas. E ele falou assim: me ensina esse negócio aí. Me ensina a confiar em Deus desse jeito aí, pastor. E começou a chorar, e mesmo agora, num período que não é bom ficar abraçando, ele veio, me abraçou e chorou no meu ombro. Me ensina esse negócio aí. Ó, confia no Senhor. Deixa Deus conduzir a sua vida. Faça o que o Davi falou aqui no Salmo 37. Confia no Senhor, agrada-te do Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor e confia no Senhor. E no final você poderá dizer como Davi disse: fui moço e agora sou velho. Jamais vi o justo desamparado, porque o Senhor não desampara o justo. O Senhor não desampara. O Salmo 33, por exemplo, diz que Deus olha lá de cima e vê tudo, mas Ele olha para o justo e pousa o seu olhar sobre ele para proteger a vida e dar a ele o que comer. Olha que coisa linda. Então, por favor, siga o conselho de Paulo. Filipenses 4:4. Alegrai-vos no Senhor. Outra vez eu afirmo, eu vos digo, alegrai-vos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem
pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Choro dura uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Me alegrarei no Senhor. Fechem os olhos, por favor. Querido Deus, nosso Pai amado, Pai querido, louvado seja o teu santo e bom nome. Nós te amamos, nós te adoramos, nós te louvamos. Obrigado porque mesmo em meio à pandemia, mesmo em meio a tanta morte, mesmo em meio ao grande conflito, nós podemos viver a alegria no Senhor. E nós queremos viver essa alegria no Senhor com intensidade, completamente. Para a nossa alegria pessoal, para a nossa salvação, para a salvação dos que estão à nossa volta, mas sobretudo para a honra e glória do teu nome. Porque o maior privilégio que Deus sente é quando vê um filho seu fiel, leal e feliz. Foi assim com o servo Jó. E Deus falou para Satanás: viu o meu servo Jó? Ele é íntegro, reto, temente a Deus e se desvia do mal. Deus olha para nós que vivemos na alegria do Senhor e tem prazer de apontar para o universo e dizer: estão vendo os meus filhos lá? Eles confiam em mim. Para Deus, confiarmos nele é glória. Louvado seja o Senhor. Deus abençoe você, meu irmão. Deus abençoe sua família. Seja feliz no Senhor, porque o Senhor, Deus, está no controle. Fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Foi um prazer, foi um privilégio, foi uma alegria partilhar com vocês esses 4 momentos especiais no mês de fevereiro. Um abraço carinhoso e até breve. Fiquem com Deus. Tchau.